Olá! Tenho recebido muitas perguntas sobre a incorporação no Serviço Militar na Marinha do Brasil em relação aos futuros oficiais temporários da Marinha. Então, vim responder em voz de vídeo bem rapidinho, tá? Vamos? Os voluntários aprovados em todas as etapas, eles vão ser ordenados de acordo com a média final, né? Que eu já fiz vídeo falando aqui que a média final é a prova objetiva, que tem peso 1, mas a prova de títulos, que tem peso 2, que não é eliminatória, mas ajuda muito na classificação. E o somatório dessas duas notas vai ser dividido por 3 e essa é a média final, tá? E aí, esses voluntários vão ser convocados dentro do número de vagas previstos para cada habilitação profissional. Então, o nome ou os nomes dos voluntários designados à incorporação vão ser divulgados na internet, na página do Distrito Naval que você se candidatou, na data específica que está no cronograma de eventos, que está lá no apêndice 1 do edital. Então, a incorporação nada mais é do que o ato da sua inclusão no serviço ativo da Marinha, que é o SAM, Serviço Ativo da Marinha, tá? Em uma OM, a qual você vai servir pelos próximos anos, tá? Então, nessa OM, você vai ficar vinculado de modo permanente, independentemente de horário e com os encargos inerentes a essa OM. Como assim, independentemente de horário? Não existe um horário fixo de entrada e de saída. Geralmente, a entrada de uma OM é antes das 8 horas da manhã, porque às 8 horas é o horário da bandeira, que a bandeira é hasteada, e geralmente o horário para você baixar a terra, para você ir embora, é às 4 horas. Mas existem vários motivos pelos quais você pode precisar ou ser solicitado a chegar antes, ou pela sua própria consciência, ou a pedido do seu chefe, ou a sair depois do horário de expediente. Isso não te proporciona um salário extra, uma hora extra. Então, quando você se torna militar, você é militar por 24 horas dentro do seu dia, tá? Então, isso é importante de você saber desde já, tá? Então, essa OM é onde você vai servir, como eu falei. Então, a incorporação vai acontecer na data prevista, né, desse apêndice 1 que eu tô falando, quando vai ter o início. Na primeira fase do estágio, que inclui também o período de adaptação, que tem a duração de 11 semanas mais ou menos, 3 meses mais ou menos. Então, dentro da incorporação, a partir da incorporação, você já começa a ser considerado como militar e fica aprendendo a ser militar. Eu tô falando assim de uma maneira muito leiga, tá? Então, durante essa parte do período de adaptação, você permanece em regime de internato na primeira semana. Então, entrou, ou seja, incorporou na primeira semana, de segunda a sexta, você fica quartelado. Sábado, você já pode voltar para sua casa, tá bom? Mas é só na primeira semana, tá bom? Se você quiser permanecer morando no quartel, você precisa fazer um requerimento e pedir para morar lá, tá bom? Durante pelo menos esses 3 meses. 2 meses é pouquinho de curso. Então, ao término de período dessas avaliações curriculares, vocês vão ser distribuídos para as OMs da Marinha dentro das cidades e estados da área de jurisdição do Distrito Naval que já estão previstas desde lá da sua inscrição. Então, na sua inscrição, você já se candidata para aquela cidade ou do estado dentro desse Distrito Naval que você vai servir, tá bom? E aí, quando você for incorporado, você já começa como praça especial, ou seja, guarda-marinha. Você vai ser GM, guarda-marinha, RM2. Então, depois dos 12 primeiros meses de serviço militar, que começam as prorrogações em si, tá? Até você completar sucessivamente
os 8 anos totais de serviço militar temporário. Então, isso pode acontecer ou durante 8 anos ou até você completar 45 anos. Ou seja, mesmo que você não esteja... mesmo que... Se você tiver... Quando você fizer 45 anos, independente de ainda ter tempo para você formar esses 8 anos, você vai ser desligado, porque o oficial temporário permanece na Marinha até 45 anos de idade, pelo menos RM2. Você pode chegar até o posto de capitão-tenente e permanecer, se na verdade permanecer esses 8 anos, tá bom? Nos 2 últimos anos você fica como capitão-tenente. Então, assim, uma coisa muito importante sobre esse momento de incorporação, lá na primeira fase, lá no iniciozinho, se for constatado a gravidez da voluntária, ela vai ser licenciada ex officio, ou seja, ela vai ser eliminada do processo por conveniência do serviço, em virtude aos riscos decorrentes às atividades militares que vão ser desenvolvidas durante essa fase. Bom, essas foram as dúvidas que chegaram a mim em relação à incorporação. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou responder. Se você estiver procurando um lugar para te preparar mais e melhor para sua aprovação nesse concurso, entre em contato com a gente. Vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê lá na sua aprovação. Um beijo!